Que seria de nós sem a imprensa? Você por acaso já se perguntou isso? Esse livro aí que você está lendo, você já se imaginou como seria ter que ter toda essa passagem do livro por copistas, todo esse processo que hoje a imprensa, desde o século XV, né, Gutenberg, a gente tem essa imprensa. Mas e se eu te falar que a invenção dessa imprensa não é 100% positiva? E se eu te dissesse que tem coisas negativas? Olá, eu sou Gabriel, nós somos do Biblio SA, estou aqui com Cíntia, Tarso, nossa professora Jaqueline, e a nossa professora Jaqueline vai nos apresentar a nossa convidada do dia. Olá, pessoal, muito prazer estar aqui em mais uma atividade do PET Biblioteconomia da Unirio, em que nós iremos hoje conversar, uma conversa descontraída, para nós discutirmos um texto aqui de uma leitura acadêmica, uma das nossas ações, com Stephanie Cavalcante Freire, nossa querida professora doutora, bibliotecária, né, graduada em Biblioteconomia pela Unirio, com mestrado em História também pela Unirio, e recentemente se doutorou em História Política na UERJ. Stephanie é uma querida professora de História do Livro e das Bibliotecas, 1 e 2. Tem muita história para contar para a gente e muita novidade, né, Stephanie? Jaqueline, obrigada pelo convite. Agradeço ao Biblio SA pela oportunidade de estar aqui, ainda mais discutindo um texto basilar, principalmente na disciplina História do Livro e das Bibliotecas 1 e 2. Agora o Tarso vai falar um pouco pra gente sobre o autor. Olá, pessoal. O Peter Burke, ele é um autor inglês, né, da Inglaterra. Ele é doutor pela Universidade de Oxford. Ele já é um senhor de idade, mas ele ainda é extremamente produtivo. Ele ainda atua como professor na Universidade de Cambridge e o último grande trabalho dele foi publicado recentemente, agora em 2023, que é Ignorância, uma História Global. Ele já é uma figura muito conhecida das nossas professoras e a gente vai ver um pouquinho agora a opinião dela sobre esse autor. Tássio, ele foi professor visitante do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. Burke é considerado, segundo o professor da UFRJ, José de Assunção Barros, um dos historiadores estrangeiros mais conhecidos no Brasil, em função da sua produção editorial, praticamente traduzida para o idioma português em sua totalidade. Peter Burke tem relações com as universidades brasileiras, não apenas devido às suas obras, né? São mais de 30 obras traduzidas aqui para o Brasil, mas devido às circunstâncias pessoais. Ele é casado com a historiadora brasileira Maria Lúcia Garcia Palhares Burke, da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Uma curiosidade é que ele fala muito bem o português, claro que por influência da sua esposa. É uma figura carismática, conhece bastante o Brasil e escreve muito sobre a nossa cultura. Ele já é de casa então, já vive no Brasil, já fala português muito bem, já está muito bem habituado aí com a gente. É um historiador incrível. Professora, você pode falar um pouco pra gente como esse texto ele se relaciona com a biblioteconomia? Esse texto se relaciona com a biblioteconomia uma vez que trata de uma das invenções mais revolucionárias da história. Gutenberg desenvolveu tipos móveis que permitiu a divulgação das ideias de forma rápida e eficaz. De fato, essa tecnologia transformou para sempre a forma de comunicação. Essa é a razão pelo qual podemos considerar um texto base, não só pela forma como ele escreve, mas pela forma prazerosa como ele apresenta esse texto. Talvez acho que seja interessante falar um pouquinho do resumo do livro, do artigo, aliás. Esse artigo ele aponta aspectos positivos e negativos da máquina que revolucionou a história da comunicação em massa, que é a prensa de Gutenberg. A prensa marcou uma época, inclusive Burke fala que ela é comparada à invenção da pólvora, né? Que é uma explosão.
Tradicionalmente, a imprensa de tipos novos é vista como uma solução de um problema, né, que é o suprimento de textos, né, para atender a crescente demanda dos estudantes na Idade Média, uma época em que o número de homens e mulheres alfabetizados estava aumentando. Todavia, não é uma perspectiva possível, né, no que segue, sem intenção alguma de negar o feito de Gutenberg, ou mesmo dos chineses coreanos, né, que também haviam inventado formas de imprensa. Então, ele examina algumas consequências imprevistas da invenção e seus efeitos colaterais, né, os problemas que surgiram em razão dessa invenção. Né? Toda invenção tem aspectos positivos e também tem aspectos negativos, ou seja, geram problemas que devem ser solucionados. E é em torno disso que o Burke trabalha o texto Problemas Causados por Gutenberg, a explosão da informação nos primórdios da Europa moderna. Stephanie, já que você puxou esse assunto do resumo, né, eu te pergunto, seria assim, seria correto a gente dizer que são bons problemas, né? Porque, na verdade, os problemas ocasionados surgiram em decorrência de um avanço das sociedades naquele momento, né? Que buscava se escolarizar, buscava registrar o conhecimento que naquela época vinha sendo produzido. E, lógico, né, com o aumento dessa demanda, houve a necessidade de mais profissionais atuando em uma cadeia, né, na verdade, produtiva desse conhecimento. Fala pra gente um pouquinho sobre isso. De fato, no primeiro momento, essa invenção impactou a Europa, né, quase que de forma imediata, porque a prensa ela produzia de forma muito rápida. Se você comparar com a produção de livros manuscritos, um monge, por exemplo, quando ele ia copiar um livro, ele levava um dia para escrever em média de 20 a 30 páginas. E se você compara com a produção mecânica, né, muito mais rápida e volátil e eficaz nesse sentido. É claro que no primeiro momento teve aspecto positivo, a própria igreja patrocinou esse evento, abriu as portas dos seus mosteiros, das suas abadias para receber os impressores, mas no momento que esses textos saem do controle da igreja, da vigilância eclesiástica, aí a igreja começa a criar mecanismos de controle em parceria com o Estado, porque o Estado não poderia ficar de fora, para vigiar e punir, coibir textos que eram considerados perniciosos. Então, no primeiro momento, de fato, foi muito importante porque supriu a demanda por textos, principalmente para os estudantes na Baixa Idade Média, mas essa invenção trouxe, no primeiro momento, problemas que tiveram que ser resolvidos, e em razão disso também a gente tem uma cadeia de profissionais que surge, que é principalmente o bibliotecário. Se antes ele era necessário, ele passa a ser imprescindível para organizar essa explosão de informação, né, no século XVI. E aí a gente tem um revisor, a gente também tem a mudança no formato do livro. Isso também impacta na própria forma, na mobília, na organização e gerenciamento das bibliotecas. Só dar um contexto histórico interessante, que a prensa do Gutenberg anda quase junta, se não junta de mão dada, com a reforma protestante de Lutero. Mais um motivo, então, para a Igreja Católica, que era a igreja cristã vigente na Europa na época, ser inicialmente a favor da imprensa, mas depois perceber os problemas que a informação, que antes era informação esotérica, fechada da igreja, começar a correr livremente. E o Lutero se aproveita muito, o professor pode confirmar, se aproveita muito da imprensa justamente com as teses, para publicar reforma na religião cristã que ele estava propondo.
E nessa época a religião cristã, ela ditava muita coisa na sociedade, não é? E você imagina, né, para os monges copistas estar escrevendo ali, era um trabalho assim gigante, devia ser uma tendinite de misericórdia, né? Professora, eu queria perguntar um pouco sobre como foi para essas pessoas, né, os afetados, né, pela invenção de Gutenberg, os copistas, os papeleiros, os trovadores, como é que era antes da imprensa e como se tornou depois? Bom, antes da imprensa, a gente tem um livro produzido à mão, ou seja, ele era copiado, né? Ele era copiado e era um trabalho, como você mencionou, Gabriel, árduo. Tem várias reclamações de monges copistas falando do trabalho delicado que era copiar um livro. Primeiro que a gente tem que pensar que não existia energia elétrica, né? E o medo do fogo sempre foi temido desde a antiguidade. Então os monges acordavam cedo, né? Com o objetivo de aproveitar a luz natural, né? Muitas vezes o monge ficava horas em pé copiando, o bibliotecário preparava todo o material para que o monge não perdesse tempo em preparar os instrumentos, as penas, as sovelas, o próprio pergaminho, né? Então era um trabalho muito difícil numa Europa fria, né? E tem que considerar também que era um ambiente escuro, inóspito. Muitos monges eles não copiavam para conseguir um lugarzinho no céu, né? Eles copiavam pela força do ofício também, né? Eles usavam, no primeiro momento, o pergaminho, que era um suporte de escrita extremamente caro. Para você ter ideia, uma pele, um couro, um pergaminho, a gente poderia tirar de 10 a 12 folhas, então era um livro extremamente caro. E com a fundação das universidades, no século XII principalmente, os monges começam a usar papel, né? O papel é usado porque é um suporte de escrita barato, mais barato que o pergaminho, até 10 vezes mais barato. Então, o monge se sente ameaçado com a invenção da imprensa, né? Porque ele deixa de ganhar, porque o livro ele era um produto e é até hoje um produto que visa também o lucro. É uma indústria. E como a gente comentou anteriormente, esse conhecimento sendo produzido e também teve a alfabetização de mais pessoas, né? Isso acabou, como o Tassi comentou anteriormente, afetando um pouco ali a sociedade, porque se esse conhecimento, as pessoas não iam ler só a Bíblia, né? Como a igreja queria. Eles começaram a expandir o conhecimento. E isso se relaciona com essa invenção de Gutenberg? Sim, as pessoas, no primeiro momento, como eu falei, os eclesiásticos incentivaram muito essa invenção de Gutenberg, que facilitou a venda de indulgências, a produção da Bíblia, a leitura da Bíblia também. Mas quando a pessoa aprende a ler, né, quando ela tem contato com a palavra impressa, ela não quer ler apenas a Bíblia, né? Ela quer ler outro tipo de literatura. E aí esse é um problema para a própria igreja, né? Ela perde a vigilância dos textos. Então, isso começa um problema sério, principalmente que a gente vive uma Europa que está abalada com os reformistas, especialmente Lutero, a partir de 1517, né? Que Lutero, um monge, né? Que publica as 95 teses, fala muito das indulgências. Ele defende que a fé ele não pode ter intermediário, o sujeito humano pode sim conquistar um lugar, não através da compra de indulgências, mas pela fé. Nesse sentido, Lutero ele foi muito importante para disseminar as obras, os dogmas que ele considerava importante na época, né? Então, antes de mais nada, a gente não pode esquecer que a literatura religiosa era objeto de cópias. Isso não muda com a invenção de Gutenberg. Os livros religiosos eles continuaram sendo publicados, inclusive
no século XVI, com a Reforma, liderada por Lutero, mas como a igreja se abalou, né? De que forma a igreja se abalou? Com a massificação da informação produzida pelos prelos no século XVI. E como funcionava mais ou menos a censura da igreja? Então, no controle sobre os livros? A censura ela sempre existiu, desde o mundo antigo, né? Mas ela não era institucionalizada. Ela foi institucionalizada pela igreja a partir do século XIII. Né? A partir do século XIII a gente tem a censura. Né? O objetivo da censura era coibir, né, que textos profanos ficassem em contato com as pessoas, com os homens. E aí a censura ela sempre existiu e ela também está atrelada à própria tortura, né? A tortura objetiva buscar a verdade no abismo, né? É exatamente isso. E ela se intensifica ainda mais no século XVI, justamente por Lutero. Foi impactante a reforma protestante, ela impactou diretamente a igreja estava perdendo espaço, havia o avanço do protestantismo. É nesse momento que se cria também a ordem dos jesuítas, o objetivo era barrar o avanço do protestantismo, porque a igreja estava enfraquecida devido às publicações de Lutero. Se antes a Bíblia era o livro mais lido do século XVI, isso começa a mudar, porque Lutero começa a publicar, ele se torna, e talvez tenha sido o homem realmente mais lido do século XVI. Ele foi censurado, foi excomungado pela igreja, mas o feito já tinha acontecido. Né? A gente deve muito às ideias de Lutero, a própria avanço da alfabetização. O Lutero, através da publicação da Bíblia para o vernáculo, para o alemão, isso ele foi muito importante porque as pessoas comuns liam o alemão. A igreja publicava em latim. Lutero, quando respondia à igreja, respondia os eclesiásticos em latim, mas ele traduzia para a linguagem vernácula, o alemão, todas as suas ideias e reflexões, de modo que a população, né, vamos dizer assim, entre aspas, tinha acesso às ideias que circulavam na igreja. Não era a intenção do Lutero, no primeiro momento, impactar a igreja dessa forma. Ele queria reformar, sim, a igreja, pedia para que a igreja olhasse com mais cuidado os seus dogmas. Por exemplo, ele defendia o fim do celibato, a questão das indulgências, a palavra sagrada em outras línguas, de modo que pudesse ser acessível. Então, é nesse sentido, né, que a gente tem um livro, a produção impressa no século XIX, impactando isso, mudando a estrutura, a história social do conhecimento. No século XVI ele foi muito importante, mas no século XVI as bibliotecas, geralmente, elas são de livros manuscritos. É no século XVII que definitivamente o livro impresso sobrepõe os livros manuscritos. Stephanie, uma outra reflexão aqui que me veio, né, durante a leitura desse texto, que você já começou falando sobre isso também, mas eu queria puxar de novo essa conversa, é quando o Burke fala lá na página 175 que a nova invenção produziu uma necessidade de novos métodos de gerenciamento, de gestão da informação. Eu fiquei pensando sobre isso, né? E você já iniciou aí, essa fala, e aí a gente vê a criação e a necessidade, né, dos catálogos, das bibliografias, das resenhas. Ele fala aqui no texto das resenhas, fala aqui da criação dos periódicos, né, que surgiram também por volta de 1600 com o Jornal do Savant e o da Royal Society. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, como é que essa invenção potencializou, né, criou essa necessidade que acabou desenvolvendo a biblioteconomia, né, as práticas, os processos biblioteconômicos, né, que lida totalmente com o que a gente vive hoje. Né? Exatamente, Jacqueline. Na Alta Idade Média, como o Burke coloca, a gente tem
a escassez, a falta de livros, né? Já no século XVI, a gente tem o problema que era a superfluidade, a explosão da informação. Inclusive, ele no texto ele traz números que são bem importantes para a gente entender, né? Por exemplo, uma tiragem, ele fala que entre 1452 a 51, a tiragem média de exemplares por título era de 500 exemplares. Temos que considerar, nesse momento, que a Europa não era uma Europa que a gente conhece hoje, não era tão populosa. Então, quer dizer, havia livros circulando demais para uma população majoritariamente analfabeta. E quem consumia esses livros eram os próprios eclesiásticos, né? Mas esse livro, esse formato de livro, a comunicação impressa impactou diretamente um profissional que foi bibliotecário, né? Como lidar com isso? Na Idade Média a gente tem os livros em grandes formatos, né? Que são os livros que ficam guardados na horizontal. No século XVI, com a mudança do formato de livro, né, que foi principalmente atribuída aos impressores, né, Aldo Manuzio, por exemplo. Enfim, as bibliotecas precisam se adaptar a esse formato de livro. Então, não é possível mais pensar por uma questão até de espaço e também tamanho de livro, e guardar o livro na horizontal. Então, na vertical, isso já causa um problema, porque a Jaqueline, inclusive, fala muito isso, que as bibliotecas não são construídas, são adaptadas, né? Então, se o livro, a gente tem que pensar na grande volume de livro que tem que ser guardado na vertical, né? E não adianta guardar se você não dá acesso. E como dar acesso, né, a esse livro? Então, esse é um problema que o bibliotecário teve que resolver. Então, os catálogos vieram para resolver um problema, que por sua vez gerou outro problema, que é como organizar esses catálogos. A gente tem a classificação por assunto, e dentro de assunto a gente tem a ordem alfabética, que já era praticada desde o século XII, né, mas teve que se ampliar. Então os bibliotecários tiveram que pensar nisso. Os catálogos foram publicados, mas eles saíam já dos frelos desatualizados, de modo que os bibliotecários colocavam folhas em branco para poder aumentar o catálogo, mas ele estava desatualizado. Interessante que a invenção da imprensa, ela gerou uma uniformização, podemos dizer assim, da informação. Porque o cara que estava em um lugar poderia ler a mesma coisa do outro que estava em outra fronteira, e isso foi muito importante. Mas a gente deve muito à figura do bibliotecário, toda essa benfeitoria, né? Os bibliotecários que pensaram nisso, né? Então, como eu falo, se antes eles eram necessários, eles passam a ser imprescindíveis. Não, fala para o Peter Buck colocar aí bons problemas causados pela invenção da imprensa, né? Porque potencializou, como essa questão aí da gestão da informação, potencializou a necessidade disso ser revertido, ser repensado. A questão dos resumos, eu achei das resenhas, né? Eu li resenha, mas eu entendi resumo, né? Não sei se eu estou certa na minha interpretação, mas como eles eram necessários para fazer com que as pessoas escolhessem ler isso e não aquilo, baseado nos resumos. Coisas que a gente faz até hoje, né, gente? A imprensa e os tipógrafos, na verdade, eles facilitaram a leitura. A nossa leitura é facilitada em razão dessa grande volume de informação. O livro teve que ser diminuído, a gente pensou na folha de rosto, teve que pensar no sumário, na paginação do livro, né? E não só isso, nas notas de rodapé, né? Isso para facilitar o trabalho do leitor, né? E principalmente porque a gente tinha uma leitura que era muito intensa, uma leitura mais intensiva, mais pausada, e com a massificação dessas informações que circulam pela Europa, a gente tem uma leitura extensiva, e devido a esse tipo de leitura extensiva, a gente tem que pensar em mecanismos de facilitar o trabalho do leitor. E isso é uma coisa muito interessante, né? Que os livros, se você olhar os livros do século XV e indo para trás, eles eram adornados, eles tinham gravuras, eles tinham
era tudo muito mais produzido, vamos dizer assim. E conforme o tempo passa, vai ficando moderno, a gente percebe que... Vai modernizando, ficando moderno não necessariamente. A gente percebe que tanto na arte quanto nos livros, tudo ele se torna simples, ele se torna corrido. A gente não dá mais a atenção que a gente gostaria para as coisas, né? Só um adendo dentro disso. Isso, Stephanie, a gente pode dizer que para a imprensa chegar no que foi, o Gutenberg não só ele teve que adaptar muitas coisas, mas ele também teve que criar coisas que não necessariamente não existiam, mas quase vindo do zero, como os tipos móveis, que também foi a grande revolução da prensa, né? Você pode falar um pouquinho como é difícil fazer o tipo móvel, como ele é feito, etc, etc. Bom, a imprensa, logo que foi inventada, ela tomou um aspecto relativamente moderno. Principalmente por isso que você comentou, Tássio. O que revolucionou, o que era tecnologia. A gente fala muito de tecnologia, que é o que a gente vive hoje, no século XXI, mas tecnologia que eu conheço era Gutenberg. Os caracteres móveis, eles revolucionaram a história da comunicação, né? Ele revolucionou o conhecimento na época. Então, assim, era um processo delicado fundir esses caracteres, né? E era a parte mais cara da imprensa, né? Porque os caracteres eram feitos em chumbo, ferro, levava um dia inteiro para se fazer, fundir uma letra. E quando você imagina uma página, você vai escrever uma página, você não usa apenas um A, você não usa apenas um E, um B, né? Faça esse teste. Quantos A's não tem, né? Então você precisaria de um grande estoque de caracteres. Isso é a parte mais cara da imprensa e que foi de fato revolucionou, né? O Gutenberg também teve que pensar na questão da tinta. O papel também foi muito importante porque ele é uma superfície lisa e, portanto, muito importante para a adaptação da prensa, né? E nesse sentido aí, Gutenberg, os impressores, eles se organizaram para produzir, para imprimir os livros. Nesse momento a gente tem também os compositores, que são as pessoas que compõem a forma, né? São as pessoas que ficavam sentadas no primeiro momento, mas com a demanda de livros, os compositores trabalham de pé. A gente tem também os prelistas. O que é prelista, Stephanie? Bom, prelista é aquela pessoa que fica manuseando a barra de ferro, a barra de madeira, para de fato imprimir, tá? Então, esse era a função do prelista. E fora isso, a gente tem os companheiros, a gente tem um aprendiz, que na minha opinião era o menos favorecido, podemos dizer assim. Eles trabalhavam 12 horas por dia, tá? A instituição do estagiário para estudante. Eu pensei no estagiário também quando você falou. Exatamente. Assim como o estagiário tem que assinar contrato, o aprendiz também assinava um contrato, não podia casar, né? Não podia casar, acordava às 5 horas da manhã. Ele era o primeiro a acordar porque ele tinha que organizar a oficina tipográfica para os outros companheiros, né? Tinha 2 horas de descanso e terminava o expediente às 19 horas. E ganhava um salário bem abaixo, aliás, era o menor salário em comparação aos compositores, em comparação aos mestres, aos prelistas, né? E, claro, ao revisor também, aquele que faz a revisão do texto. Então era árduo, não podia casar, não podia ser livre, certo? Podemos dizer isso. Eu imaginei aqui uma versão Gutenberg de Águas Prada chegando pro estagiário. Bolsa, casaco, cadê meu café? Meu almoço tá pronto. Mas, Tássio, era exatamente isso. O aprendiz também cuidava do mestre. Ele também se preocupava com isso que você falou, de olhar para a saúde do seu empregador, né? De servir,
Isso existia, assim, não estou inventando, quem fala isso é o Lucian Febvre no aparecimento do livro, ele fala um pouquinho dessa função, né? Que, enfim, mas eles formavam uma espécie de confraria, eles eram bonachões, falavam alto, às vezes faltava o trabalho, isso era um problema, isso gera greve também na Europa do século XVI, e, enfim, depois que eles aprendiam, era um aprendizado de pelo menos de 5 anos, às vezes eles criavam, montavam suas próprias oficinas tipográficas e por aí vai, né? Então, de fato, era árduo o trabalho. Bom, e esse foi o nosso terceiro episódio, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos. Muito obrigado, professora Stephanie. Queria fazer um agradecimento especial também para o nosso editor, Matheus. Não esqueçam de nos seguir no nosso Instagram, @petbibliounirio. E até a próxima!